Olá, amigos. Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mais um livro incrível. Eu acabei de ler agora e já quero gravar a resenha porque eu não aguento, sabe? Véspera, de Carla Madeira. Aguardem aí. Pessoal, vocês sabem que no nosso grupo Nossa Língua Portuguesa, em 2024, que eu já fiz a lista, né? Nós vamos ler Tudo é Rio, da Carla Madeira. Mas aí agora, recentemente, teve o Prime Day e eu estava em conta, resolvi comprar os outros 2 livros dela. Até já mostrei aqui no unboxing e tal, né? E eu falei, eu preciso ler, e eu queria ler o Tudo é Rio, mas eu falei, não, eu gosto de ler junto com o grupo, então eu vou esperar, eu vou ler outro. E peguei véspera para ler. Gente do céu, o que é isso? Meu Deus do céu. É uma história extremamente real, extremamente contemporânea, extremamente que fala do ser humano, da humanidade, de maldade, de até um pouco de religiosidade, o que é capaz de tudo isso pode influenciar no caráter das pessoas, na formação psicológica das crianças. Pelo menos é assim que eu entendi o livro, tá, gente? Esse livro começa com a história Custódia e Antunes. Acho que era Antônio Antunes, alguma coisa assim. Eles se conhecem, né, numa cidade do interior onde ela morava. E naquele tempo, não se fala o tempo aqui, mas eu acredito que seja lá anos 60, por aí, havia muita, como direi, muita repressão com relação ao namoro, aquela coisa toda, a família toda muito católica, tinha que casar de véu e grinalda, aquela coisa toda, né? Bom, enfim, eles se casam. E a decepção com o casamento começa logo desde o início, para a Custódia, principalmente. Ela esperava uma coisa e foi totalmente outra, né? Coisa que acontece com muita gente, acontecia, né? E depois se viu ali, ela quis se casar cedo para sair da casa dos pais, para ter um pouco mais de liberdade, enfim. E ela continua a vida dela ali de casada, não feliz, mas, né, era irremediável, o casamento era para sempre. Até que ela engravida, e isso muda bastante a vida dela, né? A gravidez faz com que a mulher pense diferente, haja diferente, enfim, muda completamente os objetivos de vida de uma pessoa. E para surpresa dela, ela tem filhos gêmeos. E ela era uma pessoa, esqueci de falar, muito religiosa, muito católica, muito de viver na igreja e tal. E nascem os 2 meninos, que ela já tinha falado para o marido que gostaria que os nomes fossem Pedro e Paulo. O marido, que era trabalhador, sim, ele tinha uma pequena empresa, uma lojinha de pregos e quinquilharias, mas ele trabalhava, mas ele sempre bebia. À noite ele estava sempre bêbado. E nesse dia que ele foi registrar os meninos, não foi diferente. Ele tinha muita raiva porque a mulher era muito religiosa. Então, em vez de colocar os nomes Pedro e Paulo, ele coloca os nomes dos meninos de Caim e Abel. Ai, gente, vocês não imaginam o que isso fez com a cabeça da pobre Custódia. Muito triste de ver uma situação dessa, sabe? Eu andei riscando algumas coisas aqui. É impressionante o que os nomes que você dá a seus filhos são capazes de fazer com a personalidade de cada um. Deu para entender? O nome é algo muito importante, gente. Vocês que ainda vão ter filhos, pensem muito bem antes de colocar os nomes. Hoje em dia, né, a gente faz até a numerologia do nome e tal, para ter uma ideia, né? Eu aprendi a fazer isso.
Mas antigamente ninguém pensava nisso. E pelo menos eu acho que ninguém, né, não tenho conhecimento, colocaria esses nomes em filhos gêmeos. A mulher fica, a custódia, ela fica tão desconcertada que ela não aceita. Hoje em dia, eu acredito que daria para ir ao cartório e pedir a mudança, né? Pelo menos eu já ouvi falar que pode ser feito isso, né? Quando o nome é pejorativo ou o nome é, sei lá, de alguma forma estranho, né? Você pode ir ao cartório e tentar mudar, né? Os pais ou a criança quando após os 18 anos. Mas veja bem, até lá, né? Bom, e o que ela faz? Ela fica tão ruim da cabeça que ela quer se separar do marido, eles começam a dormir em quartos separados, a vida deles acabou. Ela vive para aqueles meninos. E ela, para não chamar um de Caim e outro de Abel, ela chama um de Abel e o outro de Abelzinho. Olha só. E os meninos crescem assim até os 6 anos de idade. Um fazendo parte do outro, sabe? Eles eram gêmeos idênticos, idênticos. Então, eles faziam, os brinquedos eram dos dois, eles estavam sempre juntos, se amavam profundamente, o que é muito bom. Mas quando eles vão para a escola, é preciso a documentação. E aí, um deles passou a se chamar Caim e o outro se chamar Abel. E isso teve uma profunda mudança na cabecinha deles, porque eles foram justamente estudar num colégio católico, um colégio de padre. Eu também estudei em colégio de padre. Eu sei o que é. Bom, era um colégio extremamente rigoroso e tal. No começo foi tudo bem. E aí você vai vendo a história, não vou contar a história toda aqui, né? Você vai vendo a história desses meninos, aos poucos se tornando rapazes, o quanto o peso dos nomes foi influenciando a personalidade deles. Eu até pensei que fossem ocorrer outras coisas, mas não. Mexeu profundamente, principalmente com Abel, sabe? Caim até se sobressaiu na escola, ganhou prêmios, ele era muito bom em matemática. Já Abel não, Abel se tornou repetente, que a gente falava, né? Hoje em dia acho que nem tem mais isso, mas ele repetiu quando chegou no científico, que se falava na época, né? No segundo grau, ensino médio, nem sei como é que fala hoje, mas enfim. E ele começou a ser uma decepção para os pais, compreendem? Ele queria de alguma forma chamar atenção, porque o irmão sempre se destacando, sempre tendo as melhores notas. Acontecem alguns fatos ali na escola, pelo fato deles serem gêmeos idênticos, que vão influenciar também. Tem um trecho, o padre Tadeu, um padre muito consciente da situação, muito amigo, os conselhos que ele dava, a maneira de tratar os meninos, muito especial. Eu gostei muito dessa parte. E o tempo vai passando, né? Até que eles se formam, quer dizer, Caim se forma, Abel larga os estudos e vai trabalhar com o pai. E aí a vida deles vai se delineando, né? E começam a aparecer os amores. Já eram rapazes, né? E há algo muito... Eu não vou contar aqui porque seria um spoiler muito grande, vocês têm que ler o livro. Mas acontece algo entre os irmãos que vai influenciar em muito a vida deles. Detalhe que eu esqueci de falar, esse livro você vai ver, vai ser em 2 partes, tá? Eu tô contando uma parte dos meninos e tal, mas cada capítulo é diferente. Um você vê o desenrolar da vida desses meninos, no outro é uma história totalmente diferente. Depois as duas vão se interligar. É a história de uma mãe estressada nos dias de hoje, nervosa, aborrecida, que não se dá com o marido, e ela comete um grave erro, um erro sem perdão, a meu ver, tá? Ela, nervosa porque o menino estava no carro fazendo barulho, ela tem um filho de 5 anos, está levando ele para a escola, ela pega, para o carro, tira o menino, põe o menino na calçada e vai embora, e larga o menino. Depois cai a ficha para ela. Aí ela quer voltar, ela volta, mas ela já não encontra mais o filho.
E aí vem todo o desespero dela, e você vai vendo esse desenrolar dessa história e o desenrolar da outra história dos meninos. Depois as duas vão se encontrar. Então, gente, que livro! Como é que ela pôde fazer algo assim, sabe? Mexe profundamente com a gente. É um livro que também fala de luto, e o quanto o luto mexe com a gente de várias maneiras, o quanto mexe com o psicológico das pessoas, o quanto a gente sente falta daqueles que se foram. Olha, espetacular, espetacular. E o final, então, totalmente inusitado. Eu não esperava pelo final, mas eu gostei. Eu gostei porque eu acho que foi merecido, digamos assim, tá? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um livro incrível, tá? Eu recomendo muito. Espero gostar tanto dos outros dela como gostei desse. Um beijo, gente. Obrigada. Não esquece do positivo aqui, hein? Para ajudar o canal. Tchau!